Olá, eu sou policial e ver mortos em acidentes, homicídios e em outras circunstâncias nunca me preocupou. Mas esse caso que eu vou contar agora foi bem diferente. Certo dia, eu e o meu parceiro fomos chamados para atender uma ocorrência nas quais algumas mulheres haviam encontrado um corpo já adiantado em estado de decomposição em uma estrada deserta quase que no meio do mato. Pois bem, fomos para lá e chegando no local, lá estava o corpo com um cheiro insuportável, mas tínhamos um trabalho a fazer. Então, isolamos a área e aguardamos a perícia técnica. Só que o tempo passou e acabou demorando muito e finalmente anoiteceu. Todos foram embora do local e ficamos somente nós três, os dois policiais e o morto. Fomos então para a viatura para ficar aguardando a perícia, sendo que nesse momento algo estranho começou a acontecer. Neste momento, eu e o meu parceiro vimos o que só podemos descrever como algo sobrenatural. Ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que parecia um enorme cão, quase do tamanho de uma pessoa. Bem, não era um cão normal. Ele andava meio curvado, tinha os olhos vermelhos e a boca enorme, e de repente ele começou a devorar o cadáver com muita ferocidade. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados ante aquela cena e não conseguíamos sair da viatura para ver aquilo de perto. E ficamos então ali observando aquela cena grotesca e escutando aquele barulho de ossos sendo mastigados, a qual durou um certo tempo. E nesse intervalo, o meu parceiro rezava tudo que lhe vinha à mente, sendo que eu, por outro lado, eu peguei a minha arma em punhos e queria ir até lá e ver aquilo mais de perto. Mas me faltavam forças. Era algo inacreditável. Mas de repente, aquela figura grotesca se afastou do corpo e passou ao nosso lado. E nisso notamos que aquele cão estava bem maior que antes. E agora ele estava com a barriga enorme e parecia estar em estado de decomposição. E aquilo só poderia ser um cão do inferno. Então ele parou e olhou para nós com um olhar ameaçador e baba saindo de sua boca. E nós ficamos atônitos com tudo aquilo. E então, com um pequeno sorriso sarcástico, aquilo se foi. E nisso, as nossas forças voltou e nos sentimos renovados. Então, nos afastamos do local por precaução, mas não encontramos mais nem vestígio do corpo por ali. E aquela criatura havia devorado o corpo por completo. A noite continuou e nós tentávamos explicar com lógica o que fora aquilo tudo, mas nada se encaixava com aquela realidade vivida. Bem, amanheceu e por volta das 6h15, o perito apareceu e questionou onde estava o corpo. Ficamos sem explicações e a única coisa que falamos, dentro da lógica, foi que várias pessoas armadas saíram de dentro da mata e levaram o corpo. E para evitar um conflito com mortes, optamos por não fazer nada. Bem, 3 dias depois, eu sonhei com aquele mesmo cão, mas ele parecia muito maior dessa vez. Ele falava que aquele senhor fez muita maldade em vida, inclusive um pacto com o diabo, e prejudicou muita gente com sua ganância. Então, quando ele morreu, ele não teve o direito de ser sepultado,
pois ele foi ingerido por aquele cão do inferno, onde seria defecado no próprio inferno, onde lá ele teria a punição adequada. Boa noite. Agora, vamos para o relato. Os zumbis da fazenda. Essa história se passou quando eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 28 e tenho 3 filhos. Aconteceu na cidade onde eu nasci, Sarandi, no Rio Grande do Sul. A fazenda onde morávamos sempre apareceu coisas estranhas. O terreno parecia ser quase estéril. Só um capim ralinho crescia no quintal e em volta da casa. Mas nenhum tipo de planta, nada de flores, árvores, legumes, gramas, nada. Só aquele capim ralinho e muito rasteiro. Eu sempre achei que aquele terreno era meio amaldiçoado. Parecia um pedaço de terra esquecida por Deus, mas os meus pais sempre falaram que não, que a terra ali simplesmente não era fértil e que depois de muito usada já não servia mais para nada. Mas eu sentia que não era isso, que tinha algo muito maior por trás de tudo isso. E durante a minha infância, lá, várias coisas aconteceram comigo, coisas estranhas, mas agora eu vou contar somente a primeira delas. Era uma noite fria e normal de outono. Frio o bastante para te deixar dentro de casa, enrolado em um cobertor. E era exatamente o que eu estava fazendo. E como eu não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi fazer a minha lição de casa para poder ir brincar mais tarde. O meu quarto era no segundo andar da casa. E a minha cama estava alinhada com a parede, e tinha uma janela ao pé dela e outra na parede oposta à minha cama. E lá fora estava muito escuro, mas do lado de dentro estava quente e confortável. E eu estava deitada na cama, e de vez em quando eu levantava a cabeça e olhava pela janela ao pé da minha cama, e ficava olhando a noite escura lá fora, sem motivo nenhum. Era apenas uma coisa que eu gostava de fazer, e essa foi a última vez que eu fiz isso nessa casa. Enquanto eu estava deitada na minha cama, de repente, eu senti um frio tomar conta do meu quarto, e cada pelo do meu corpo arrepiou. O meu sangue parecia que tinha gelado e que agora se arrastava pelo meu corpo. O meu coração estava disparado. Eu estava começando a sentir um pânico tomar conta de mim e não sabia por quê. Eu senti como se alguma coisa estivesse me puxando para a minha direita, como se fosse um imã gigante, e de repente um vento gelado invade o quarto, e eu virei a minha cabeça para a direita e olhei para a janela do outro lado do quarto e vi algo que me assombraria pelo resto da minha vida. Sentado com as pernas cruzadas do lado de fora da minha janela, na jardineira que tinha do lado de fora, estava a criatura mais horrenda que eu já vi em toda a minha vida. Ele tinha cerca de uns 2 metros. Era um homem todo maltrapilho. Ele parecia estar com lepra, pois havia feridas em todo o seu corpo, e também parecia que o seu corpo estava em estado de decomposição. Ele estava vestido com um pano que parecia aquelas roupas antigas, só que muito suja. Os olhos dessa coisa eram completamente vermelhos e era totalmente careca.
Os seus olhos pareciam enxergar a minha alma. Ele abriu a boca e sorriu, com um sorriso que parecia ser feito de pesadelo. Um sorriso que me atormentaria por muitos anos. Os seus caninos eram grandes, como os de um cachorro. Grandes e ameaçadores. Os seus outros dentes eram pequenos e alguns pareciam estarem quebrados. Eu fiquei olhando aquela boca macabra, enquanto fios de babas escorriam pelos seus caninos, passando pelo seu queixo e caindo no chão. Ele então levantou a mão na minha direção, e a sua mão só tinha 4 dedos. Um parecia ter sido arrancado, e desses 4 dedos, somente 2 tinham unhas. E uma unha preta e quebrada, e alguma substância escura estava escorrendo pelos seus dedos e pela sua mão. Uma gosma preta. Eu queria gritar, eu queria correr, mas eu estava presa no lugar, e presa por aqueles olhos vermelhos, e eu não conseguia mais respirar. E eu sentia como se a minha cabeça estivesse sendo esmagada, e a minha alma estivesse sendo rasgada. O sorriso dele aumentou, e ele abriu mais a boca. Ele continuou olhando para mim, como se ele me conhecesse, como se ele estivesse esperando por mim. Então, ele levantou a sua outra mão, e essa com somente 3 dedos. Os outros 2 também pareciam ter sido arrancados, e parecia que em poucos segundos ele estaria dentro do meu quarto comigo, e não lá fora me olhando. Aquele morto-vivo se levantou e fez uma espécie de barulho com a boca, que parecia um grunhido macabro. E nisso, ele já estava olhando para o quintal assustador na frente da minha casa. E eu juro que eu vi a terra se mexer em vários lugares. E em seguida, mãos saíam da terra, e eram mãos cadavéricas, e mais daquelas criaturas bizarras que eu só posso imaginar que fossem zumbis. Eles se levantaram da terra, e eram em torno de uns 6 ou 7, e a maioria estava em estado avançado de decomposição. E quanto àquele primeiro zumbi, ele saiu andando para a floresta, e todos os outros o seguiram. E nesse momento, todos os traços de razão sumiram, e a minha mente acordou. Eu ainda não sei como eu fiz isso, mas eu consegui me desfazer do transe, e consegui sair correndo pela porta do meu quarto, gritando com cada centímetro da minha garganta. E eu podia sentir ele me atraindo, assim como ele fez com os outros mortos-vivos. Eu podia sentir aqueles olhos penetrantes me olhando por trás, enquanto eu corria pelo corredor até a minha mãe. É claro que quando ela, o meu pai e o meu irmão mais novo voltaram, mas a minha família sabia que eu tinha visto alguma coisa e não tentaram me convencer do contrário. E também não disseram que era a minha imaginação. Eles me acalmaram e trancaram as janelas do meu quarto, fecharam as persianas e as cortinas. E no outro dia cedo, eu chamei os meus pais para verem os buracos na terra de onde os corpos saíram. Porém, não havia buraco algum na terra e tudo estava normal. Eu não sei o porquê dessa visão que eu tive, mas eu só sei que eu não consegui dormir lá naquele quarto por mais de 1 ano. E toda a minha família, mãe, pai, irmão e a minha irmã,
ouviram o que eu falei que tinha acontecido, e o meu irmão até hoje, ele lembra quando entrou no quarto com os meus pais. E os zumbis era uma história que nós não contávamos muito. Sempre trazia medo a todos nós quando alguém falava dela. Os meus pais nunca falaram disso com ninguém. E enquanto eu crescia, eu tentei enfrentar o meu medo de dormir naquele quarto, mas eu nunca mais dormi com as costas viradas para a janela. Nunca mais. 18 anos depois, eu me mudei para Porto Alegre com a minha própria família e finalmente encontrei paz. Mas eu nunca vou esquecer aquelas criaturas e eu nunca durmo ou sento com as costas para uma janela. E nunca esquecerei uma coisa, que eu ouvi aquele morto-vivo dizendo dentro da minha cabeça, enquanto eu corria para fora do meu quarto naquela noite fria de outono. Algum dia, quando seu fim chegar, você se juntará a mim, assim como todos os que já viveram nessa casa. Boa noite.